Fala, meu povo, seja bem-vindo ao 01 Tech. No vídeo de hoje, então, eu vou contar a minha aventura garimpando uma RX 560 lá na OLX. E já te falo, hein, essa placa aqui me deu um trabalhão. Então, se você quiser saber toda a história que envolveu aqui essa RX 560 e também quiser algumas dicas de como garimpar hardware lá na OLX, eu vejo você depois da vinheta. Então, como eu disse lá no início do vídeo, eu vim aqui contar sobre os percalços que envolveram a compra dessa RX 560 lá na OLX. Eu tava aqui sem fazer nada, procurando sarna para se coçar, então fui procurar uma RX 560 na OLX. Na verdade, eu queria uma RX 560 para fazer um projetinho, um Hackintosh, e essas placas elas são indicadas aí para fazer um Hackintosh, já que a AMD, diferentemente da Nvidia, a AMD tem suporte para Hackintosh. Então, durante um tempo eu estava procurando, sempre entrando na OLX e procurando uma RX 560. E aí eu me deparei então com esse modelo aqui, que é um modelo de um fã da Hawananzi. Vou mostrar aqui para você na tela o que me chamou a atenção nesses anúncios. Então você está vendo aí a tela do OLX. Então, normalmente quando eu quero encontrar algum hardware aqui no OLX, eu digito RX, por exemplo, 560, procuro aqui em Brasil, venho marcar aqui o compra segura mais entrega e marco aqui o menor preço. E aí eu vou procurando os anúncios que mais me chamam a atenção, dando uma olhada nesses anúncios e marcando aqui um coraçãozinho de favorito naqueles que se enquadram dentro do preço, do modelo que eu estava buscando. Na época eu estava procurando uma RX 550 que custasse aí no máximo até 650, 700 reais, e fui olhando vários modelos. Estava procurando aquele modelo da Biostar ou da Fox que foi vendido aqui no Brasil. Olha só, esse modelinho aqui era o que mais eu estava procurando, que é uma 560D, que é um modelo que as pessoas não gostam muito porque não é uma placa para jogo, né? Não é uma placa tão forte, desculpa, para jogo, mas é uma placa que funciona para fazer um Hackintosh. E dentre os modelos que eu encontrei nessa busca, nesse garimpo, eu me deparei com esse anúncio que você está vendo aqui, uma RX 560 de 4 GB por R$680. Na época, estava rolando um cupom do Dia das Mães que dava 10% de desconto para comprar através do Compra Segura. Estava rolando também 5% de desconto na Melius, né? Hoje a Melius está dando 1,5% de volta em cashback. Na época ela estava dando 5%. Então me chamou a atenção. Uma RX 560 por R$680, com 15% de desconto, 10% do cupom do OLX, mais 5% do Melius. Então comecei a dar uma olhada nesse anúncio, entrei em contato com o vendedor, e o que me chamou a atenção nesse anúncio foi isso daqui, ó. Eu olhei a placa estava bonita, as fotos aqui um pouco empoeirada, mas nessa área aqui do chip não parecia que ela tinha sofrido algum rebalem, algum trabalho. Olhando a placa em si, parecia bem cuidada, e o vendedor também disse que a placa estava bem cuidada. Olhando esse print aqui do GPU-Z, o que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Você está vendo o meu mouse aí? 1024 shaders. Normalmente essas placas, né, as que são as 560D, elas não têm 1024 shaders. Se a gente for, por exemplo, lá no anúncio da Hawananzi, olha só, e procurar aqui pela RX 560, né, que tem aqui para ser vendido, ela mudou um pouco a carenagem dessa placa aqui, ó. Ela tem alguns detalhes em vermelho. A do anúncio atual tem alguns detalhes em amarelo. Ela mudou um pouco, mas a placa em si é a mesma. Se você for lá nos detalhes da placa, dá para ver aqui, ó, que ela tem 896 shaders. Essas placas da Hawananzi, essas RX 560, elas têm dois detalhes importantes. Você não consegue controlar o fã dela, ela não marca a rotação do fã e ela não marca a temperatura da placa. E olhando o anúncio da OLX, além de estar aqui 1024 shaders, nesse print do GPU-Z mostrava a temperatura da GPU
e a rotação do fã. Isso me chamou a atenção que talvez essa placa não fosse simplesmente uma RX 560 da Hua-Nanzi, fosse um modelo que circulou durante pouco tempo no AliExpress, que era a RX 550 MX. E outra coisa que me chamou a atenção foi que essa placa tinha um conector para fonte. E os modelos atuais da Hua-Nanzi, a RX 560, não tem conector para fonte. Então, o que eu pensei foi, bom, se ela tem 1024 shaders e ela tem conector para fan e ela mostra a temperatura, ela não é uma 550 normal, ela é uma 550 MX, que é um modelo mais caro quando ela circulou aqui no AliExpress. Então eu falei, bom, essa placa aqui, de acordo com o anúncio do vendedor, né, ele falava que 1024 Stream Processors, ela é uma placa melhor do que a atual, sem falar que ela estava aqui 680, e se a gente pegar, por exemplo, uma calculadora e colocar R$680 menos 10% do cupom do Dia das Mães, menos 5% do Melios, essa placa sairia R$580. Comparando com o preço hoje que a gente tem aqui na loja da Hua-Nanzi, hoje ela está R$844. Então, uma diferença aí, se a gente fizer essa diferença de 844 menos 580, R$246 de diferença. Então eu falei, poxa, essa placa aqui vale a pena, vou então comprá-la. Comprei, veio através do correio, tranquilo, chegou muito bem embalada a placa. E aqui tem a primeira dica, viu? Toma muito cuidado quando você compra qualquer coisa do AliExpress ou do OLX. Isso pode vir com algum defeito. Então, grave abrindo o pacote, grave testando no seu computador, para ter certeza que não tem nenhum problema, que você não vai enfrentar nenhum problema. E graças a eu ter gravado o processo, eu estava resguardado do problema que essa plaquinha aqui, ó, viria me dar. Então eu vou mostrar para você um pouquinho sobre o problema que eu enfrentei e como eu resolvi o problema. Vou fazer um corte aqui e a gente vai para a tela do outro computador. A imagem que você está vendo agora é da bancada de testes aqui do canal, e no momento na bancada eu estou aqui com um Ryzen 5600 que vai ter vídeo aqui no canal. No momento eu estou com uma GTX 970. Então, para a gente testar a RX 560, a gente precisa desinstalar a GTX 970. Para isso, então, a gente precisa desinstalar o driver da NVIDIA. O que eu vou fazer então para que isso aconteça? Eu vou vir aqui no menu iniciar, clicar aqui em desligar, segurar o shift do teclado e clicar em reiniciar. Vai aparecer essa tela de aguarde, porque o Windows vai reiniciar em um modo de segurança. Vou colocar aqui em solução de problema, em opções avançadas, configuração de inicialização, e ele vai dar aqui essa mensagem para reiniciar o Windows dentro de alguns modos. Vou clicar em reiniciar. Enquanto ele reinicia, eu vou fazer aqui um corte. Quando o Windows reiniciar, ele vai aparecer essa tela aqui, mostrando qual modo eu quero que ele reinicie aqui. E eu quero que ele reinicie dentro do modo de segurança. Vou apertar aqui o botão F4, porque é o modo 4, habilitar modo de segurança. Vou apertar então F4 e ele vai reiniciar o Windows em modo de segurança. Vou cortar mais uma vez. Então tá aí, o PC reiniciado em modo de segurança. Então, para desinstalar o driver da NVIDIA, eu vou rodar aqui o DDU, que é o Display Driver Uninstaller. Vou clicar com o botão direito e executar ele em modo de administrador. Vou selecionar o tipo de device que eu quero. Ele já vai mostrar para mim aqui que a minha GPU é uma NVIDIA. E então eu vou pedir para ele limpar o driver da NVIDIA e desligar. Já que esse processo demora um pouco para acontecer, eu vou deixar essa tela aqui, mas eu vou acelerar o vídeo para que você veja então essa desinstalação do driver.
Tá, então, a bancada de testes do canal com a GTX 970. Vamos então tirar essa placa. Primeira coisa, desligar aqui a fonte da bancada, remover os pinos, os plugs de energia da fonte, remover o cabo HDMI e desconectar a 970 da bancada. Essa aqui foi minha primeira placa de vídeo, uma GTX 970 da Galaxy. Gosto bastante, tenho um carinho especial por essa placa de vídeo. E aqui está então a RX 560 da Hua Nanzi. Dá para ver que ela está em muito bom estado, né? Aqui o conector de energia de 6 pinos. Ela ainda está um pouquinho suja, mas não tem nenhuma marca aqui de que ela passou por algum procedimento. Tem as etiquetinhas aqui da Hua Nanzi. Tá em excelente estado, né? Vamos ver aqui se ela vai funcionar na nossa bancada. Então, conectando ela aqui, conectando o cabo HDMI, e ela só tem um conector de energia, diferente da 970. Feito isso, então, a gente pode ligar a fonte e apertar o nosso botão de power. O fan aqui rodou, então assim que aparecer vídeo, você vai ver o vídeo aí na tela. Então tá aí, a placa deu vídeo, apareceu o logo. Então tá aí, iniciou o sistema. Essa imagem aí tá numa resolução mais baixa, justamente porque a placa tá sem o driver. E aqui eu vou deixar um Windows previamente instalar o driver da AMD. Vou abrir aqui o gerenciador de dispositivos. Tá aqui como adaptador básico da Microsoft. Vou esperar um pouquinho que o Windows vai instalar o driver do dispositivo. Então tá aqui, o Windows instalou o driver da RX 560, reconheceu ela como uma RX 560. O problema apareceu aqui esse triângulo amarelo aqui com uma exclamação dizendo que houve um problema na instalação do driver. Então aqui o Windows interrompeu este dispositivo porque encontrou problemas. E aí então começou a minha saga com a RX 560. O driver que o Windows colocou aqui não instalou. Então, o que eu fiz? Falei, bom, vou instalar direto o driver da fabricante. Às vezes o driver do Windows não funciona. Já deixei aqui previamente baixado. Vamos instalar aqui o driver da fabricante. Vou acelerar o vídeo, porque esse processo demora bastante. Então, vou deixar o vídeo aí bem rapidinho para você ver todo esse processo. Apareceu então a Adrenaline versão 22.5.2, reconheceu aqui a RX 560, é só a gente instalar o driver para ver se vai dar aqui algum problema. Pediu para reiniciar o sistema, então vamos reiniciar. Sistema reiniciado, é só a gente clicar aqui novamente para instalar o driver da AMD. O que aconteceu aqui? O instalador removeu o driver antigo que o Windows tinha instalado e começou a instalação do driver aqui, versão 22.5.2. Então, iniciando aqui a instalação, né? Está aqui em 4%. Vou acelerar novamente o vídeo mostrando esse processo de instalação. E esse era o problema que eu enfrentei várias vezes tentando instalar o driver aqui, que é dizer que o software AMD detectou que o driver do monitor não tinha sido instalado e ele me pede para reiniciar
Então eu encontrei esse problema, que era o instalador da AMD dizer que o driver do monitor não foi carregado. Procurei várias soluções na internet, encontrei alguns relatos em fóruns, algumas versões específicas do driver da AMD tinham problema e eu precisava instalar outras versões. Fiz isso várias vezes, instalei mais de 10 vezes os drivers da AMD e nada. Então eu resolvi entrar em contato com o vendedor lá na OLX. Entrando em contato com o vendedor, coloquei lá que eu tinha recebido a placa de vídeo, mas não estava conseguindo instalar o driver, se ele sabia alguma solução. Ele me passou aqui algumas coisas, para ele estava funcionando normal. Uma das coisas que ele me falou foi o que matou a charada do problema da placa. E aí ele me mandou a seguinte mensagem: caso não dê certo tudo que a gente já tinha conversado e testado e tem interesse em ficar com a placa, para eu tentar aqui um flash na BIOS, porque ele tinha feito uma atualização de BIOS da placa para abrir todos os shaders. Não era para isso dar problema, ele fez testes, mas como ele tinha uma RX 6600, ele estava conseguindo instalar o driver por causa da outra placa. Então eu não consegui essa instalação. E aí o problema era esse, ele mudou a BIOS da placa. Por causa disso, não dava para fazer a instalação do driver da AMD. Então conversei com ele, ele me mandou via Google Drive a BIOS, ainda bem que ele tinha guardado a BIOS anterior da placa, e aí então eu tinha que fazer um flash na BIOS. Para fazer um flash na BIOS da RX 560, você vai precisar desse programa aqui, ó, AMD VB Flash ou ATI Flash, que você baixa lá no Tech Power Up. Então a primeira coisa que eu fiz foi baixar esse programa, e aqui então na bancada de testes, tá aqui a pasta com o AMD VB Flash e a BIOS que ele me mandou, que o vendedor me mandou. Então, vindo aqui para instalar, você vai clicar com o botão direito, vai executar como administrador esse arquivo, ele vai te pedir autorização e vai te dar essa mensagem: driver não instalado. Para isso, você vai ter que instalar um driver desse programa. Como o driver da AMD não funcionou, não consegui instalar aqui na máquina, eu preciso instalar um driver desse software para conseguir fazer o flash da BIOS da placa de vídeo. Antes de continuar, a gente instala aqui esse driver, vai aparecer aqui algumas opções, a gente quer aqui, ó, install the AMD VB Flash Driver, a gente vai apertar a tecla I e ele vai instalar o driver. Então ele diz aqui, importante, quando você finalizar o flashing, você vai ter que vir e desinstalar esse driver através desse utilitário. A gente fecha essa janela e aí então iniciamos aqui o AMD VB Flash. Vai aparecer essa imagem aqui, ele reconheceu a nossa placa de vídeo, a gente vai ler a BIOS que a gente quer gravar. Então aqui, Load Image, a BIOS está aqui na área de trabalho, RX 560 BIOS certa, vamos colocar, e aí a gente vai clicar em Programa. Muita atenção quando você for fazer esse procedimento. Se acabar a energia ou alguma coisa der errado, você vai bricar sua placa-mãe. Ou a BIOS que você está instalando, no caso aqui a BIOS que o vendedor instalou, ainda deu vídeo na placa. Se você instalar uma BIOS errada, de outro modelo, ou que não seja compatível com esse hardware, você não vai ter vídeo. Aí você vai precisar de outra placa de vídeo para poder dar vídeo na máquina, e aí sim fazer o flash da BIOS novamente. Vamos então clicar em Programa e ele vai começar a programar essa BIOS. Esse procedimento pode demorar um tempo, eu vou acelerar o vídeo então para que a gente não perca muito tempo nesse processo. A BIOS foi programada, então a gente dá um OK e ele pede para a gente dar um reboot no sistema para que as mudanças tenham efeitos. Vou clicar em Não. Vou fechar esse programa, vou abrir novamente o instalador do driver e vou vir aqui em U de Uninstaller o AMD Flash Driver. Então aqui ele foi desinstalado com sucesso, fechamos essas janelas e reiniciamos a máquina.
Computador reiniciado, tá aqui a nossa área de trabalho e já dá para ver que a imagem tá diferente. Se a gente for aqui em gerenciador de dispositivos, entrar aqui em adaptadores de vídeo, olha só, RX 560, clicando com o botão direito e vindo em propriedades, esse dispositivo está funcionando corretamente. Então, realmente a BIOS que foi instalada não era a BIOS correta. Agora é só fazer a instalação então do driver da AMD e utilizar essa placa aqui sem problema. Para mostrar que a placa está funcionando, eu vou abrir aqui o GPU-Z, vou clicar aqui ó, nessa interrogação e ele abre uma possibilidade de render test. Então tá aí, a placa está renderizando, os sensores aqui estão todos mostrando temperatura, a velocidade de rotação, não mostra o RPM, mas mostra a porcentagem aqui do fan. Já dá para usar, por exemplo, o Afterburner para controlar esse fan aqui, então tá tudo funcionando, ó, a temperatura tá subindo aqui. E olhando aqui as informações, vamos fechar o teste de render. Essa placa tem 896 shaders, né? Todas as informações aqui estão batendo com essa RX 560. Então, moral da história, eu achei que estava comprando uma RX 560 MX, não era o que o vendedor tinha anunciado, eu apenas achei isso pelas informações. Na verdade, era uma RX 560 normal, de umas versões mais antigas da Huanan Z. Essa placa, teoricamente, ela é melhor do que as versões atuais, ela tem conector de energia, ela é uma placa boa em si, então acredito que eu não vou ter problema. Paguei um preço muito bom, R$ 580 nessa placa, foi excelente. Hoje ela está custando no AliExpress uma nova mais de R$ 800 e paguei um valor mais baixo e ela está em excelente estado. Depois vou fazer alguns vídeos trocando pasta térmica, fazendo alguns testes com essa RX 560 em jogos, mas tomem cuidado quando forem comprar qualquer hardware no OLX. Façam vídeo mostrando se está funcionando ou não, mostrando um unboxing da placa, mostrando seja placa de vídeo, placa mãe, mostrem os processos, testem, filmem testando, porque é uma garantia. Nesse caso, se eu não quisesse arrumar a BIOS ou não tivesse dado conserto, bastava eu abrir um chamado, devolver a placa para o vendedor e eu teria o meu dinheiro de volta. Então eu comprei essa placa parcelada em 12 vezes sem juros, utilizando cupons do OLX. É um excelente lugar para comprar hardware, tem muita coisa boa no OLX, mas tomem cuidados porque tem muito vendedor desonesto e vendedores que talvez não mostrem uma realidade. Nesse caso, foi apenas um erro por parte do vendedor e eu estou muito feliz com a minha compra. Então esse foi o vídeo mostrando aí toda a saga da compra da RX 560. Espero que você tenha gostado, deu bastante trabalho ter que voltar a BIOS com problema, gravar tudo aqui, mostrar todo esse percalço, mas valeu a pena, fica o registro aqui no canal. Se você gostou, não deixe de comentar o vídeo, coloca aí o que você achou, o que você teria feito no meu lugar, se inscreve aqui no canal para dar uma força, deixa um like, manda esse vídeo para alguém que você acha que vai se interessar pelo tema e nos vemos aqui dentro dos vídeos do canal, certo? Vou deixar aqui na descrição também alguns links para compra das placas de vídeo que eu citei aqui no vídeo e também de outros periféricos que eu acho interessante lá do AliExpress. Comprando pelo link, você ajuda o canal aqui a trazer cada vez mais conteúdo, mais hardware e contar algumas histórias. Se você gosta desse tipo de vídeo, garimpando produtos e mostrando aqui do OLX, deixa aqui na descrição. Aqui atrás, ó, tem um processador Ryzen que eu também garimpei lá no OLX. Se tiver comentários aqui embaixo do vídeo dizendo que gostaram do tema, eu trago aí a saga desse Ryzen, um Ryzen 1600AF que eu comprei também no OLX. Me despeço por aqui, obrigado por assistir o vídeo e nos vemos aí ao longo dos vídeos do Zero On Tech. Até mais!